dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sem mais delongas, estamos até um tantinho atrasados ali. Vamos dar início à nossa aula de hoje, 13 de março, aula 17, terminando a lição número 9 que começamos na semana passada, ok? Onde estamos falando sobre negação e afirmação na vida cristã. Então vamos logo orar e partir para o nosso material aqui em Mateus 5, 38 a 48. Oremos. Deus querido, nós somos gratos ao Senhor, Rei do Universo, que essa manhã, por Tua misericórdia, renovou nossas vidas, renovou nossas forças, que nós possamos, diante disso, retornar ao Senhor a nossa dedicação e o nosso prazer e alegria no viver. Obrigado, Deus, porque Tu tens sido bondoso conosco a cada dia, especialmente, ó Pai, com a instrução da Tua palavra, permitindo que ela ilumine o nosso caminho, como ela mesma fala no Salmo 119. Obrigado, Deus, dá-nos esta iluminação sobre nossas mentes e corações nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Negação e afirmação na vida cristã. Nós vamos proceder como normalmente quando da segunda metade das nossas lições, né? Vamos fazer aqui só uma passada pela introdução e ler os pontos que já vimos e aí partir para onde nós paramos. Vamos lá. Na introdução você encontra o seguinte: um sagaz observador do cristianismo disse certa vez: vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. Vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça, mas ela lhe é uma contínua aflição. Não esperem que os de fora estejam ansiosos por conseguir coisa tão desoladora. Será que alguém que pauta sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado, é um miserável? A ideia de miserável aqui, irmãos, eu acho que até foi uma tradução infeliz. É triste. Quando você está miserable em inglês é porque você está triste, né? Não é miserável a ideia de sem posses ou dinheiro, alguma coisa assim, tá? Só para esclarecer. Pelo contrário, sem ignorar a abnegação implícita, é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. Então, semana passada, eu já gastei um bom tempo explicando, meus irmãos, que quando se vive de fato a vida cristã, dificilmente você vai ter uma existência triste, taciturna, para baixo, etc, etc. Eu defendo e sempre defenderei a tese de que um cristão, ou que se identifica como cristão e vive dessa maneira, ele não está entendendo o Evangelho, não está entendendo os recursos que a palavra de Deus tem para si, não entendeu a soberania de Deus, não entendeu a providência de Deus, não entendeu uma série de coisas. O que é extremamente, diga-se de passagem, extremamente comum nas igrejas quando você não tem um ensino bíblico adequado e as pessoas não têm acesso a essas verdades. Porque muitas vezes na simples leitura da Bíblia, quando leem, é bom ressaltar, 70% dos evangélicos não leem a Bíblia todo dia, certo? E eu estou sendo camarada nesse percentual. Quando leem de forma superficial, geralmente fora do contexto. Mas, por exemplo, na nossa caminhada em Gênesis, irmãos, você vê uma existência que tinha tudo para ser miserável, que passa inclusive por momentos de profunda tristeza, mas quando você olha o guarda-chuva, certo? Você nota que Deus estava cuidando de tudo ali. Então, a lição que eles viveram passa para nós, para que nós não precisemos viver a mesma coisa. Inclusive, Paulo fala isso, que o Antigo Testamento está aí para a nossa consolação, para que a gente aprenda com as lições e siga adiante, ok? E outras considerações eu fiz aí na semana passada. Vamos para os nossos objetivos, apenas na leitura também. Saber, ter claro em mente que o verdadeiro cristão não advoga em causa própria, por meio da vingança. Sentir, querer amar os desconhecidos e inimigos. Agir, fazer o bem a todos indiscriminadamente. O nosso assunto é um exemplo do que eu acabei de falar. Quem que vive bem odiando as pessoas? Diga-me, por favor. Quem que vive bem costumeiramente com o coração rancoroso, amargurado? Eu não consigo conceber que tal pessoa seja feliz. Ela pode até ser convertida, mas se porventura algo mal foi feito a ela, certo? Até sério, e ela carrega
essa amargura, essa raiz de amargura, como Hebreus fala, a alegria da sua salvação vai para o ralo. Agora, preste atenção, irmãos, preste bem atenção. Ela não está perdendo a alegria da salvação por aquilo que foi feito a ela. Ela está perdendo por aquilo que ela está fazendo a si mesma. Irmãos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela não está triste porque alguém fez mal a ela. Ela está triste porque ela não está reagindo corretamente. Então, essa tese de vitimismo, isso é coisa para sociólogo, mas na teologia não cola. Porque se tem alguém, meus irmãos, que deveria estar na casa da mamãe chorando, abandonando tudo e dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, era Jesus. Ele devia bater lá em Belém e dizer assim, mãe, voltei para casa, porque esse negócio de Messias não deu certo não. Eu prego uma coisa e o pessoal entende outra. Os meus discípulos não se entendem, não entendem o que eu falo. Eu não quero mais fazer esse negócio não, eu vou voltar e reativar a oficina de carpintaria do papai. E é óbvio que ele não teve nenhum momento, irmãos, nenhum pensamento desse. Então, essa tendência, irmãos, ao desânimo, ela tem que ser confrontada na nossa vida. O que está acontecendo? Repito, não é que não existem lutos, problemas, dificuldades, obstáculos, doença grave. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa vida e levou os puritanos a chamar a nossa existência de vale de lágrimas. Mas como eu encaro isso é que deve me preocupar. Como eu encaro isso? É aí que tem que estar o foco do meu devocional. Por que que eu me irrito com um homem mau? Por quê? Por que que eu não consigo viver o que a Bíblia diz que eu devo e posso viver pelo poder do Espírito Santo? Aí eu tenho que, dissecar o meu coração e descobrir por que dessas minhas reações, ok? Vamos para o nosso texto, irmãos, que vai falar bastante sobre isso aí. Inclusive como os fariseus deram o seu jeitinho, para ajudar o ego humano. Vamos lá, juntos, irmãos, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Na semana passada, fiz várias considerações sobre o texto em si. Se você não assistiu, peço que você volte lá, porque tem situações muito importantes aqui para você entender o que eu, inclusive, faria numa exposição sobre isso, o detalhe cultural, político, religioso da época. Eu quero destacar uma coisa, irmãos. Durante muito tempo na minha vida, repetir uma coisa. Eu realmente acreditei que Jesus estava não reinterpretando, mas dando um sentido superior à lei. Você vê, meus irmãos, como que é bom o auxílio de ferramentas, certo? Você ter, se não tem, 1 ou 2 bons livros de hermenêutica, de repente até um comentário de boa qualidade, temos alguns, inclusive, na nossa livraria. Por quê? O que nós aprendemos semana passada? E, obviamente, eu aprendi há algum tempo atrás. Jesus não está corrigindo o Antigo Testamento, ele está corrigindo a falsa interpretação dos fariseus. E isso é determinante para você entender o texto. Quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ele está se referindo a quem? Aos comentários dos fariseus. Eu não estou falando de comentário de esquina, não. Eles escreviam milhares e milhares de páginas sobre o texto sagrado. E aí, a religião judaica estava sendo baseada nos comentários e não no texto bíblico, exatamente. Isso é muito sério, irmãos. Porque eu acredito que tem muito evangélico hoje que seguia
pelo comentário, pela mensagem que ouviu e não examina as escrituras. Então, o povo não tinha, era muito caro, é claro, né? Não tinha um exemplar da Bíblia em casa, mas eles frequentavam a sinagoga. E a sinagoga tinha os rolos geralmente completos, todo o Antigo Testamento. E era acessível para que os homens, no caso, né, pudessem ler e instruir as suas famílias. Então não é porque eles não tivessem acesso à palavra de Deus, mas porque a interpretação dos fariseus havia sequestrado, né, o entendimento popular, muito similar ao que acontece até o século XVI com a Reforma. Então, a missa era em latim, mas muito mais da metade da Europa era analfabeta. Pouco adiantava ter nas mãos alguma coisa que não ia saber ler, né? E a igreja dizia que quem tinha autoridade para interpretar a Bíblia era a igreja romana. Pronto, você fazia aquilo que eles falavam. O incrível, meus irmãos, é você continuar vendo hoje algumas aberrações como eu e minha esposa vimos no Vaticano. Nós vimos, literalmente, o corpo de uma adolescente mumificado e uma fila imensa de pessoas para passar perto dela, tocar no esquife, né? Não é instrumento musical não, é caixão. Teve aquele irmão que foi pregar e disse, Jesus era músico, inclusive, irmãos, era um levita, porque ele tocou o esquife. É porque na tradição antiga, quando diz que ele toca o caixão do jovem, filho da viúva, está escrito esquife. E o cara não sabia o que era esquife. Então ele supôs que tocar o esquife é porque ele estava tocando o instrumento. Eu não estou brincando, mas é uma história verdadeira que a gente conta de como que a ignorância, até do português, atrapalha você interpretar a Bíblia corretamente. Bem, então, as pessoas faziam isso até hoje, neste instante. Bem, não sei se tem visitação no domingo no Museu do Vaticano, mas o ponto é que não é século XVI. O pessoal não está proibido mais de ler a Bíblia. Tem acesso às escrituras. Então hoje, quando você vê as coisas que acontecem, inclusive no nosso meio evangélico, copo de água para você, né? Põe o seu copo de água sobre a TV, que foi um problema quando criaram a TV flat screen, né? Como você vai botar o copo como em cima? Acho que eles criaram os apoios, né? Para você colocar assim, botar a TV, o copo na TV. As pessoas acreditam nisso. Um tempo atrás eu vi o pessoal botando oferta aos pés da apóstola. Eles botavam a oferta no pé dela. Por quê, irmãos? Alguém sabe por quê como é que ela conseguiu enganar as pessoas de que tinham que fazer isso? Você passou pela exposição de Atos, não está lembrando? Porque a igreja em Jerusalém, diz o texto, colocava as ofertas aos pés dos apóstolos. Irmãos, isso é uma expressão cultural. Certo? Não é, por exemplo, faz o que deu na telha. Você não tem telha. Faz o que der na sua cabeça, é uma expressão cultural. Quando diz colocar aos pés dos apóstolos, colocaram à disposição dos apóstolos. Aí ela pegou e ensinou na igreja que literalmente eles tinham que trazer a oferta. Aí ela sentava aqui num troninho, né? Troninho não porque parece vaso sanitário, um trono aqui. E o pessoal colocava o dinheiro no pé dela, depois pegava para botar no... Isso é 2017. Para você ver, irmãos, como que a ignorância... Não é no primeiro século de Jesus. Quando não há ensino doutrinário, quando não há ensino bíblico, é isso que acontece, né? Bem, passa aí só o esquema daquilo que nós já vimos semana passada. Primeiro ponto, reação positiva sem retaliação. Não, você está no lugar errado, desculpe. Você tem que ir lá para o segundo... Mostra, Kaique, está no slide da semana passada. Lá na frente tem... Pode mais. Voa lá, pronto. Então, esse foi o que nós vimos semana passada. A vingança não nos pertence, ponto 1. 2. 4 ilustrações que Jesus dá para mostrar qual deve ser a nossa atitude diante daquele que nos persegue, nos oprime, etc, etc. Dar a outra face, dar a capa, certo? Além da túnica, andar a segunda milha e atender aquele que nos pede. Então, tudo isso nós explicamos semana passada, certo? Foi até onde nós caminhamos. Hoje nós vamos para o ponto número 2. O amor ativo
com distinção, que é do versículo 43 até o final. Então, na metade do texto, Jesus dá agora um aspecto, positivo da nossa reação diante dessa situação de oposição, de certa aflição contra nós, opressão e assim por diante. Bem, Jesus não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, mas que temos também um amor ativo para com os nossos inimigos. E aí vem essa citação de Agostinho que eu achei maravilhosa. Muitos têm aprendido a oferecer outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. E, pastor, eu achei que já estava difícil, complicou mais ainda. Pois é, porque não é tipo, eu estou andando a 2ª milha, mas eu vou o tempo todo xingando você. Não, não é. Eu vou andar a 2ª milha, vou preparar uma cesta de piquenique. Quer que eu te carregue também? Seus pés estão doendo? Dá uma paradinha, deixa eu massagear. Então Jesus vai mostrar, meus irmãos, que o cristianismo eleva o padrão de tal maneira que eu tenho certeza que o nosso ego está assim, não pode ser. Deve estar alguma coisa errada nessa interpretação. Ou então a gente está com aquele argumento, né? Mas ele sabe que nós somos pó, né? Sabe que nós... Não cola, irmãos. Não é porque nós somos limitados que a Bíblia é flexível. Ela é o que ela é e deve confrontar a nossa limitação com a graça de Deus para podermos obedecê-la, ok? A lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós lemos esse texto em Levítico 19. Além de omitirem as palavras como a ti mesmo, os escribas e os fariseus também acrescentavam, odiarás o teu inimigo, versículo 43. Para eles, o próximo era apenas um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. E sendo inimigos, poderiam ser também odiados. Desprezavam outros mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Vamos lá para Êxodo 23, 4 e 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Ou seja, não existe na lei mosaica atitudes de retaliação, depreciação, ataque ao nosso inimigo. Isso era invencionice, certo? É o que eu costumo chamar de exegese, não exegese, né? Dos fariseus. Eles incluíam no texto aquilo que lhes convinha. Aí você começa a entender, gente, a parábola do samaritano, né? Está lá o camarada que foi atacado por ladrões à beira do caminho. E aí quem que passa, irmãos? Os modelos. Passa o sacerdote, passa o levita e contorna e deixa o camarada lá no chão. E aí quem atende? Jesus faz isso para chocar. Quem atende são os samaritanos. É o samaritano, porque ele para, vê o homem, se compadece dele, coloca sobre o seu animal, significa que ele vai andar a pé, vai até a hospedaria, certo? Paga a conta dele, diz, se tiver mais despesa, eu volto para pagar. Perfeito. Barba, cabelo e bigode, fez tudo. Enquanto que os santos, entre aspas, os modelos espirituais, contornaram e deixaram o homem ali. Irmãos, isso é muito sério naquela época, que a gente às vezes perde de perspectiva o quão sério isso é. Qual é a palavra em João capítulo 4 da mulher samaritana, quando Jesus pede água? Ele podia estar morrendo de sede, mas ele não podia ter pedido água. O que ela fala? Como que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? O texto não tratou isso, irmãos, mas naquele seriado que eu já falei para os irmãos, que até agora eu só vi uma coisa que eu teologicamente, biblicamente está errada, não concordo. O resto, licença poética, tá tranquilo. No episódio sobre isso daí, certo? Se você lembra bem, eles ficam 2 dias em Sicar, cidade samaritana. No episódio do programa, eles fizeram questão de mostrar como que os discípulos não queriam ir para lá. E alguns em particular não queriam ficar perto dos samaritanos, ficavam só lá no canto deles.
Porque o ódio era verdadeiro, foi fomentado durante séculos. Séculos, desde a queda de Israel pelos assírios. Na verdade, até antes, perdão, desde a separação do Reino do Norte, Israel e Reino do Sul, Samaria era uma fonte de idolatria e prostituição espiritual. Samaria era a capital, tá? No Novo Testamento, irmão, Samaria é uma província, certo? Mas no Antigo Testamento, Samaria é uma cidade. E Samaria era a fonte do governo de Israel e tinha os seus próprios levitas, que não deveriam estar lá, tinha o seu próprio culto, e tinha um altar colocado lá e no norte em Dan, aonde nós visitamos. Então isso tudo, irmãos, fazia com que Judá, o Reino do Sul, olhasse para o Reino do Norte, ó, vocês não são verdadeiros judeus. E aí acontece o cativeiro babilônico. Desculpe. Cativeiro assírio do Reino do Norte. Ato falho. Ainda bem que eu cometi um ato falho de promover a irmão mais velho domingo. Eu botei lá nos comentários, viu, irmão, do vídeo, o ato falho. Mas 3, 4 pessoas vieram falar comigo. Eu falei, já sei. Pronto. O cativeiro assírio, onde o Reino do Norte é levado para a Síria e nunca mais volta. E o que a Síria fez, meus irmãos? Eles pegaram pessoas de outros reinos que eles tinham invadido e colocaram no lugar de Israel, misturando a raça, certo? O que, novamente, para o judeu, inadmissível. Então, veja bem, a gente não tem ideia de como Jesus ilustra na parábola do samaritano, vocês se acham alguma coisa. Mas eu vou lhes contar que existe gente que não tem a mesma herança espiritual que vocês, mas tem mais amor pelo próximo. Porque, inclusive, a própria sublei, vamos chamar assim, interpretada pelos escribas, ensinava o contrário daquilo que a palavra de Deus coloca. Irmãos, isso é muito sério, porque é difícil amar quem nos ataca. E como eu já falei várias vezes, se fosse fácil, o cristianismo seria outro tipo de religião. É difícil amar quem nos persegue. É difícil amar quem quer o nosso mal. É difícil amar aquele que nos conquista. Olha como Jesus atende o centurião romano, né? Ele vem pedir que cure seu servo. Eu fico pensando os discípulos lá olhando. Ele vai falar com esse romano? Porque é outra raça, irmãos, que era odiada pelos judeus porque estava ali invadindo a Judéia. Então, Jesus mostra pelas suas ações exatamente aquilo que ele está nos ensinando aqui. Para Deus, nosso próximo inclui o nosso inimigo. Todo ser humano é nosso próximo. Nesse sentido, foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente do amor ao próximo. Primeiro, amor pelos inimigos, versículo 44. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do seu próximo. Vamos para alguns textos que ilustram isso daí. Lucas 6, versículo 27 e depois, depois o 35. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. E aí no 35, ele diz... Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Romanos, capítulo 12. (20 e 21). Deixa eu subir um pouquinho, irmãos. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O texto que está acima no versículo 20 é de Provérbios 25, 21 e 22, como deve estar na anotação do rodapé da sua Bíblia.
Então, Paulo está usando o princípio do Antigo Testamento para comprovar que essa interpretação da lei de uma permissão de odiar o seu inimigo não é da lei, mas sim do comentário dos escribas e fariseus, ok? Então, o amor deve ser manifestado para com os nossos inimigos. Lembrando, irmãos, que amor não é fazer coraçãozinho, nem dizer eu te amo. Amor é algo prático. Qual é a necessidade? O que você pode fazer por aquela pessoa? Certo? Dentro da sua profissão, dentro da sua instrução, da sua capacidade, o que você pode fazer para abençoar aquela pessoa? Número 2, orar pelos perseguidores. Para orar por quem nos persegue, é necessário amar tal pessoa. E à medida que continuamos a orar por ela, passamos a amá-la ainda mais. Jesus orou por seus algozes enquanto era crucificado. Conhece o famoso texto aí, não precisamos ler. Estevão orou por aqueles que enfurecidos o apedrejavam, mesma coisa, imitando a atitude do Senhor Jesus, ele faz isso. Sabe, irmãos, a gente não tem ideia do que é ter a nossa vida ameaçada, particularmente por causa da fé. Talvez você já tenha tido a sua vida ameaçada por um assalto, certo? Eu não cheguei a ter minha vida ameaçada, mas como você está no meio do assalto, com alguém lhe puxando pelo pescoço, é difícil você ficar vendo bem-te-vis, né, e flores desabrochando e coraçõezinhos espocando pelo ar. O seu sentimento não é realmente muito bom. Mas pelo menos no segundo momento, qual é o meu sentimento diante daquilo ali? O problema é que nós estamos hoje, eu estou vendo, irmãos, em dois extremos. Né? Dois extremos. Nós temos um extremo, entre aspas, progressista, que chama o marginal, o bandido, o fulano de... Ele é uma vítima, que chega ao absurdo que a gente viu alguns dias atrás, essa não é uma ideia nova, de que ele precisa roubar porque ele é pai de família, você sabe do que eu estou me referindo. E aquilo não é novo, repito. Políticos, obviamente, de esquerda, defendem isso daí. Mas você tem o outro extremo, que às vezes eu fico preocupado, certo? É melhor, é difícil a palavra, vou mudar. É menos pior que o malfeitor morra em lugar do policial e do cidadão de bem? Eu concordo que sim. Mas há um espírito de celebração da morte que acho que apela também para um lado ruim da humanidade. Esse lado é ruim, mas não acho que esse lado seja bom. Então, quando você vê uma situação em que o policial vai para um combate e o policial volta para casa e o bandido não, Senhor, obrigado por ter guardado a vida daquele que está guardando a sociedade, servindo a sociedade. Beleza. Mas acho que não há necessidade de estourar champanhe por causa da morte de gente. Eu sei, foi o caminho que ele escolheu, foi a opção que ele escolheu, está colhendo o que plantou. Tudo isso é verdade, irmãos. Eu não estou negando isso. Eu também não estou negando o que acabei de dizer. Se tiver que ter uma escolha, certo? Na minha própria casa, certo? Desculpe se lhe decepciono. Na minha própria casa, se tem uma escolha entre a minha família e um invasor armado, ele dança, e não os meus filhos. Então, a diferença entre você fazer algo e ter alegria naquilo, ter satisfação naquilo. É como se você me visse nessa situação, certo? E aí vem depois a imprensa, aí descobre que eu sou pastor, aí faz mais sensacionalismo ainda, e eu diante das câmeras dizendo assim, e se vier outro eu mato também. E aí eu dou, né? Mas até que o camarada, o comediante, o Fortunato, que mata e todo mundo, comediante que está aí agora na mídia. Isso não tem nada de você se orgulhar, de você contar alguma vantagem. Foi o pior que aconteceu, o pior cenário possível. Então, esses extremos hoje em dia é um tanto quanto complicado a gente entender o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Bem, mas voltando ao que eu estava querendo dizer no começo, nós nunca tivemos a nossa vida ameaçada pela fé. Mas quando a gente estuda, irmãos, leia o livro dos mártires. Todo cristão devia ler o livro dos mártires, irmãos. Agora, compra a caixa de Kleenex, viu? Ou o seu lenço de papel de preferência. Até um rolo de papel higiênico está valendo. Porque se você ler o livro dos mártires, de John Fox, perdão, e você não tiver um nó na garganta,
consulte um cardiologista para ver se tem sequer coração ou mágico de ossos. Porque o livro é muito, 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 muito bom. A gente não tem ideia, meus irmãos, do que é você perder liberdade, família. Lutero estava certo na letra de Castelo Forte. Ainda que tenhamos que perder, porque era a realidade que ele estaria vivendo, como também a boa parte daqueles que estavam do lado da reforma naquele dia. Só não foi pior por causa do apoio governamental dos países que abraçaram a reforma, senão seria bem pior. Então, meus irmãos, essa situação de alguém estar nos atacando ao ponto de tirar a nossa vida da nossa família, é isso que Jesus está falando aqui. É esse nível de inimigo que ele está falando aqui. Então, o que ele está dizendo? Se você pode proceder dessa maneira nessa situação, você pode proceder também dessa maneira com um camarada que lhe distratou na repartição pública. Porque esses são nossos enormes desafios espirituais. Meu irmão, o que houve? Assim, não, estou meio chateado. Por quê? Não, o camarada no Detran não me deu bom dia. Esse é o nosso nível, às vezes, de oposição. Eu sei que tem coisa pior, irmãos, mas às vezes a gente faz uma tempestade no copinho de Santa Ceia. Uma coisa enorme quando qualquer coisa é feita contra nós. Nós somos incapazes de sublimar qualquer coisa, de relevar qualquer coisa. É tudo a ferro e a fogo. Eu acho essa uma existência extremamente miserável, para usar a palavra aqui. Porque eu estou sempre na expectativa que as pessoas vão ter um determinado comportamento. Nossa, o pastor chegou hoje e nem deu bom dia. Não foi por cada pessoa, bom dia, bom dia. Vai ser candidato, né? Na época de eleição. Nesses 27 anos de ministério, irmãos, eu já tive que lamentar algumas coisas que eu concordo, eu poderia ter feito diferente, mas a incapacidade das pessoas de relevar alguma coisa. E às vezes também eu tenho que falar algumas coisas para mostrar à pessoa que ela não está enxergando a realidade. Não apenas em relação a mim, mas alguém chegou há uns anos atrás assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque faltei aí uns 5 domingos, ninguém me ligou. Ninguém foi atrás de mim. Ninguém mandou um WhatsApp. Ninguém mandou um pombo correio, um DM no Instagram, ninguém fez absolutamente nada. Fatos, falei para ela. Você mal participa da igreja como organização, como organismo, como corpo. Mal vai ao grupo de vida, nunca aparece no culto de oração, não lhe vejo na EBD, aqui e acolá está em um culto. A maioria das pessoas sequer sabem que você é da igreja. Primeiro fato. Segundo fato, eu posso lhe dar 5 pessoas, irmã, da igreja. Porque ela mencionou, menos eu, né? Eu tinha ido atrás dela várias vezes. 5 pessoas da igreja que estão passando pela mesma situação de inconstância, de ausência. Eu vou lhe perguntar, você visitou fulana? Não? Beltrano? Não? Ué, está reclamando de quê? Você não faz aquilo que querem que faça com você. Não é interessante como é que a cabeça das pessoas funciona? Eu não visito ninguém, mas eu posso reclamar porque não me visitam. Então essas situações, irmãos, começam a mostrar que a gente tem que, às vezes, engolir uns sapos complicados de se engolir. E com a maior tranquilidade ter que falar às pessoas, mas veja bem o que está acontecendo. Sempre avaliando o nosso coração de como nós estamos encarando aquela situação, aquele, entre aspas, ataque. Como eu falei, são coisas mínimas dentro da situação que nós vivemos. Ok? Bem, 3. O amor que faz a diferença. Versículos 45 a 47. Os escribas e fariseus faziam do ódio aos inimigos parte integrante de sua religião. Por exemplo, como é que eles chamavam os gentios, irmãos? De quê? Que gatinho lindo, fofinho. Não, como é que era, irmãos? Cães. O que para mim é uma tremenda de ofensa como um amante de animais. Porque o cachorro é um dos bichos mais fiéis que tem do nosso lado, né? Ele é tão fiel que lá em casa a gente pode nem fingir que está brigando, que ele já começa a latir, quer apartar. Eu não gosto que ninguém fique muito aí alvoroçado. Mas, de alguma maneira, coitado dos cães, pegam esses apelidos aí pejorativos e os gentios são chamados de
cães. Porque a ideia aí, meus irmãos, não é um poodle bonitinho como o meu, né? A minha shih tzu, não. É um cão sarnento de rua. É um vira-lata. Por quê? Porque eles eram puros e os gentios não. Então, essa é a visão que eles tinham. Isso era parte da religião deles. Ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas indistintamente. Se amamos apenas nossos queridos e amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus. Pois esse nível de amor era praticado até entre os vigaristas publicanos. Se saudamos os publicanos, como os irmãos bem sabem, eram os cobradores de impostos, também eram judeus, né? Mas desprezados pela sociedade. Se saudamos apenas os membros da nossa igreja, o que fazemos demais? Até os pagãos fazem isso com seus companheiros. O que Jesus espera de seus discípulos é extraordinário. É aquilo que somente o cristão nascido de novo, e eu vou acrescentar, e que realmente vive a vida cristã no seu poder e na sua capacidade pela graça, pode fazer. Certo? Por isso que ele termina, pela graça de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, veja bem. Os publicanos, inclusive nesse seriado também mostra isso, provavelmente andavam com escolta. Porque se ele passasse por uma rua que não tivesse nenhum soldado romano perto, eles podiam sofrer agressão. Eles eram extremamente odiados. E eu acho interessante que Jesus pega e põe dentro do colégio apostólico um publicano, Mateus, e um zelote, Simeão. A pessoa um negócio desse. O zelote, irmãos, era o revolucionário. Era o que estava lutando. Provavelmente esse camarada conhecia a guerra, a luta, a batalha. Provavelmente, se os romanos quisessem dar uma olhadinha muito bem dentro do grupo apostólico, veria aquele lá como um cara procurado. Porque alguém que estava lutando contra Roma, pela libertação dos judeus. E aí coloca dentro do mesmo grupo. E diz o quê? Amem uns aos outros. Não é brincadeira, não. Porque se tem... Eu creio que todos os discípulos tinham essa dificuldade. Mas se tinha alguém que odiava Mateus, provavelmente era o zelote. Simão Zelote com certeza odiava Mateus. Então, irmãos, esse amor vai fazer a diferença porque ele vai suplantar qualquer divisão que exista. Por isso, irmãos, que igreja não precisa ficar fazendo campanhazinha, certo? De conscientização de racismo, porque já está no cerne do evangelho. A gente não faz campanhazinha como igrejas esquerdistas em épocas do ano para conscientização, né, de racismo ou de xenofobia ou de qualquer coisa. Ame ao seu próximo, ponto. Tem até um meme que o pessoal publicou na internet, né? Que alguém colocou assim: Jesus ensinando, amem o seu próximo como a si mesmo. Aí alguém levanta assim, aí cita um grupo. Aí Jesus responde, qual parte de o seu próximo você não entendeu? Porque Jesus não faz, irmãos, nenhuma subdivisão. Pouco importa etnia, classe social, nacionalidade, orientação sexual. Perceba bem, meus irmãos, é outro problema que perseguiu a igreja durante muito tempo. Esse corte é patrocinado da nossa bateria que falhou, já estamos voltando. Então, durante muito tempo, irmãos, a igreja entendeu que deveria demonstrar agressão e ódio para com pessoas que procedem fora da palavra de Deus. Por exemplo, homossexuais. Ou adúlteros. Ou qualquer coisa que você quiser. Pisou fora da linha, virou praga, virou pessoa proscrita. Você acha realmente que é assim que Jesus iria proceder? Ele era amigo de quem mesmo, irmãos? Publicanos e pecadores. Entenda, isso não é endosso ao comportamento pecaminoso de ninguém. Homossexualismo, adultério, o que quer que seja, corrupção governamental, tudo isso continua denunciando o caráter da pessoa e as escolhas que eles fizeram. Isso não nasceram assim, escolheram esse caminho. Ok? Mas o que é necessário, irmãos, é a pregação do evangelho para arrependimento e mudança. Agora, se você trata as pessoas como leprosos, né, para pegar a ilustração do Novo Testamento, que as pessoas jogavam pedra, gritavam imundo para poder se afastar
que elas se afastassem, viviam afastadas. Se você trata assim, você vai pregar o evangelho como? Eu vou fazer videoconferência. Você não vai ser atendido, porque você é uma pessoa que não transmite graça. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, que um homossexual, inclusive eu estava cortando cabelo lá, com um camarada, com um colega dele, estava lá e ele tinha amargura. Por quê? Porque dentro da sua própria família, ele experimentou execração, foi execrado, foi humilhado, foi uma série de coisas. Gente de mentalidade pequena, que não sabe separar a pessoa do seu pecado. E aí, eu fui o alvo dele aquele dia, porque afinal de contas, todo mundo é igual, né? Se você está do lado evangélico, você é igual a todo o evangélico que ele acha que comporta daquela maneira. E aí nós terminamos e falei assim, olha, eu não sei de onde, o que fizeram com você, eles trataram assim, mas você, vou lhe falar a verdade, você está usando o comportamento de meia dúzia de pessoas como desculpa para não se aproximar de Deus. Eu quero deixar claro, falei para ele, eu repudio o comportamento que tenho tido com você, mas eu também repudio o seu comportamento, a sua escolha de vida. E eu quero dizer para você, Jesus te ama, espero que você se arrependa e mude a sua vida. E se você quiser verdadeira mudança, Ele está disposto a lhe dar graça para você vencer. Como Ele me dá graça para vencer nas minhas lutas também. Eu sou pecador como você, apenas as minhas lutas são diferentes. Aí ele ficou sem palavras, é claro, né, irmãos? Mas aquela situação mostra como que muitas vezes o comportamento nosso, independente do caso, não apenas nesse, dá munição para que alguém invente resistências à palavra de Deus, ao Evangelho, à igreja como um todo. Vai tomar aqueles comportamentos que ele viu na sua experiência como sendo comportamento de todo mundo, o que obviamente é um absurdo. Uma vez uma irmã contou, triste, como que a outra irmã em Cristo, que ela foi no seu salão, chegou e falou assim, mas eu vou ser atendido por ele? Aí a irmã que estava falando assim, ele é o melhor cabeleireiro que eu conheço. Então esse tipo de comportamento, irmãos, ele é o contrário do Evangelho. Completamente contrário do Evangelho. E a gente precisa pensar nisso, porque é o ódio que escribas e fariseus destilavam, né? Não conseguir amar o pecador e continuar odiando o pecado. Isso aí não mudou, não. O Evangelho continua assim. 4. O padrão do amor cristão, último versículo 48. É claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos, como o Pai Celeste, ele não se refere ao estado de perfeição sem pecado. A gente já explorou um pouquinho isso no início da aula passada. Pois isso ninguém atinge nesta vida. O texto paralelo de Lucas 6,36 ajuda a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar. Em Lucas vai falar sobre sermos misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Ou seja, amar até os nossos inimigos com a mesma qualidade do amor de Deus. Então, como a gente já falou, meus irmãos, é óbvio que a perfeição aí não é a ausência de pecado na nossa vida como um todo, certo? Mas é uma busca incessante para um tipo de padrão. E neste caso, o padrão é amar ao nosso inimigo. Sendo assim, eu não posso usar de desculpas. Eu não posso argumentar dizendo assim, mas você não conhece o meu patrão. Você não conhece a minha mulher. Você não conhece o meu esposo. Você não... Não é assim que a gente faz. A gente usa o comportamento daquela pessoa, detalhe, como se fosse a única e pior pessoa que já existiu na humanidade e eu sou a pobre vítima que não consigo reagir de outra maneira. Irmãos, saiamos daqui convictos. Não cola com Jesus. Ele deixa claro que o padrão é este e diz, seja perfeito também. E repito, ser perfeito não tem nada a ver com pecado, tem a ver com amar ao nosso inimigo ou ao nosso próximo como a nós mesmos, quer seja ele amigo ou inimigo. E é ponto final. Então, irmãos, essa é o axioma que a gente tem que sair daqui hoje. O problema é, e agora? E a melhor resposta que nós podemos dar a uma lição dessa é você puxar sua listinha, seu black book aí,
seu blacklist, sua lista negra, né? E começar a verificar se você não tem se comportado de uma maneira repreensível, você, para com quem tem se comportado de uma maneira repreensível para com você. Entendeu? Isso eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu tive um episódio de mais de 3 anos de uma pessoa decidida a me derrubar e me perseguir, porque simplesmente não gostava de mim. Uma pessoa bem mais velha, que deveria dar exemplo, inclusive na fé. E eu posso confessar aos irmãos que até hoje, aqui e acolá, eu luto com sentimentos dizendo assim, de como aquilo era injusto de uma pessoa adulta proceder daquela maneira com um adolescente. Um outro caso, meus irmãos, que me perturbou muito foi quando eu comecei a agitar um vespeiro chamado maçonaria. Deixa eu deixar bem claro, não tenho nada contra a maçonaria, nem a favor. Se o incrédulo dizer assim, quero ser maçom, problema seu. Vá, não vá, não tenho nada a ver com isso. Mas sou frontalmente contra e provo, bíblica e historicamente, que cristãos se envolvem em sociedades secretas, quaisquer que sejam. Rosa Cruz, maçonaria, qualquer clube do Bolinha que inventarem por aí, da Luluzinha, que tem as suas cerimônias e ideologias e filosofias, não serve para você. Vou lhe dar uma razão prática, nem filosófica nem bíblica. Você não tem tempo para vir um culto de oração, vai estar sexta-feira reunido com um bando de homem de avental? Ah, por favor. Irmão, você pode servir na recepção? Ah, pastor, estou muito ocupado. Mas está lá, envolvido com coisas do mundo, desnecessárias, que você poderia fazer, porque é filantrópico. A igreja pode fazer muito mais bem ao próximo do que qualquer organização filantrópica que você pensar. Junte os irmãos e faça o bem ao próximo. Ok? Pois bem. Quando eu mexi nesse vespeiro, eu tinha 16 a 17 anos de idade. Não, perdão. 18 anos de idade. Eu chamei o fundador da organização, da onde viria o nosso seminário, Palavra da Vida, o senhor Haroldo Heimer, que morreu ano passado, ano retrasado, agora, 80 e tantos anos de idade. Então ele tinha perto dos 60, né? E era um senhor. E ele veio na nossa igreja e deu uma palestra, mostrou historicamente, biblicamente, a incompatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria, a sociedade secreta. Passa algumas semanas, eu estava no estacionamento da Igreja Batista do Tauá. Pode procurar, Ilha do Governador. Eu e Leila, inclusive, moramos 3 casas à direita quando moramos no Rio de Janeiro, anos depois. Estava lá no estacionamento de um evento da denominação. Aí eu vejo aquele senhor atravessar o estacionamento todinho. Tipo assim, né? Tá vendo que nem um torpedo, um míssil teleguiado na velocidade de um ancião, é claro. Mas veio direto. E eu meio que... Será que é comigo? Era um diácono daquela igreja. Aí falou assim, estendeu a mão, todo formal, típico batistão, né? Terno. Seu irmão Joverci? Eu falei, sim, meu irmão. Irmão é o diácono fulano de tal. Eu e meus companheiros, e aqui, o brochinho, né? Eu e meus companheiros sabemos quem é o irmão. O irmão precisa pensar mais do que fala. O único arrependimento, meus irmãos, é que eu gelava da planta do pé até a cabeça. Eu só respondi em monossílabos. Mas a minha vontade é porque é na experiência da idade, né? Eu ia dizer para ele, e o irmão devia pensar biblicamente o que o irmão faz. Mas aquela chance que passa que a gente não fala o que queria falar. Só depois na cama que eu fiquei pensando nas respostas. Eu acho que meu pai me proibiu de fazer qualquer coisa. Já pensou, meus irmãos? Um diácono de igreja batista vinha ameaçar um jovem de 18 anos. Onde já se viu a cegueira espiritual. E aí, o que tem a ver com a nossa lição? O meu conflito, compartilhei isso com o meu pastor. Meu conflito foi, agora é o meu problema. Não é mais problema dele. Agora é o meu problema. Como que eu reajo a alguém que eu não sei exatamente o que ele faria. Então, provavelmente apenas um assassinato de reputação, né? Maledicência e tal. Como você é uma pessoa assim? Aí se tornou o meu conflito durante muito tempo. Até que eu pude, muito tempo depois,
já inclusive no ministério. Tudo bem, meu irmão? Seguimos firme e forte. Aí eu respondi, nas mesmas lutas. Porque até hoje eu continuo com a mesma opinião como acabei de expressar. Todos esses anos depois. Até onde eu saiba, nunca tive uma ovelha que eu quisesse aconselhar a sair dela ou aconselhar a sair da igreja. As duas coisas não são compatíveis. Pastor, mas ele não era diácono da igreja batista? Pois é. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas fecham os olhos para essas situações, que não tem nada a ver com a nossa lição, mas só para deixar claro. Finalizando, queridos, conclusão. Conclusão não, tem a aplicação, né? Não, tem tá aqui. Bem grande aí, é uma citação de Stanley Jones, eu achei muito boa. Olha só, irmãos. Há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Acima deste temos o nível legal. Nele devolvemos o bem com o bem e o mal com o mal. Além deste está o nível cristão, no qual devolvemos o mal com o bem e o ódio com o amor. Qual desses níveis é o de poder? Tenho certeza que os 2 primeiros são de fraqueza, mas o nível mais alto é o cristão. Stanley Jones. Então, irmãos, é o resumo daquilo que nós vimos. Se você quer andar no padrão da palavra de Deus, está aí o padrão da palavra de Deus. Se você quiser andar no padrão do mundo, você tem essas opções à sua disposição e não aconselho. Conclusão. Há quem diga que o conceito amem seus inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. Isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico desta lição são próprios do cristianismo bíblico e que, posto em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. E a pergunta é, estamos vivendo essa diferença? Irmãos, os nossos irmãos ao longo da história nos deixam um rastro de exemplos de como proceder diante dos nossos inimigos, mas também um rastro de maus exemplos, de como em vários momentos do cristianismo o inimigo foi visto de uma maneira odiosa. Que nós possamos, irmãos, diante dos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na casa, na família, no trabalho, na igreja, seguimos um modelo superior, como nós vimos hoje aqui. Seguimos um modelo que agrada ao nosso Deus e que, principalmente, irmãos, quando nós buscamos esta perfeição, trata áreas da nossa vida que às vezes ficarão intocadas se não for através dessa atitude. Porque, meus irmãos, não amar o nosso próximo, amigo ou inimigo, é como largar o carro em ponto morto, tirar o freio de mão na ladeira. A gravidade cuida de tudo. O carro vai descer a ladeira. Essa é a nossa inclinação natural. Salvos ou não salvos, a nossa inclinação é para o pecado. O que muda na sua salvação é que você não é mais escravo do pecado. Portanto, não sendo escravo do pecado, você pode dar meia volta, 180 graus, significado de conversão, aliás. Você pode engatar uma primeira, certo? E subir a ladeira contra a gravidade, que aí é a atitude de amar o próximo como a nós mesmos. Qual das duas é mais fácil? Simples, né? Então o Senhor nos chama, irmãos, a uma atitude mais difícil, mas vai requerer de nós trabalho, investimento, mudança no nosso coração. Nós vamos ter uma reunião logo depois, e todos podem ficar, não é secreta nem nada, mas eu queria que nós tivéssemos, irmãos, um minuto de silêncio, que depois eu posso, inclusive, remover na edição, de silêncio em oração. E aconselho aqueles em casa também que façam o mesmo. Que você aplicasse isso na sua vida. Quem são aquelas pessoas que você está matando na unha dentro da sua cabeça? Quem são aquelas pessoas que você está espetando o bonequinho voodoo? Quem são aquelas pessoas que você costuma dizer, não, eu amo o meu próximo, mas eu prefiro ele lá bem longe. Bem, então não é próximo, né? O próprio termo usado por Jesus já cancela a sua lógica. Quem são essas pessoas, irmãos? Eu quero convidar você diante do Senhor hoje a ter uma atitude diferente e tomar uma decisão de amar de forma prática.
Amanhã no trabalho, leve alguma coisa para ele ou para ela. No fim de semana, você na livraria da igreja, lembrei de você. Para você vai dar um presente útil e ajudar a nossa livraria. Não sei. Talvez você possa levar o lanche para o trabalho e chamar aquela pessoa para lanchar junto. Eu trouxe o lanche, trouxe para dois. Hoje eu queria chamar você para lanchar. Pastor, mas ela vai responder assim: nunca comeria com você, mas você fez a sua parte. Esse não é o ponto. Pare de dar desculpas. Pare, inclusive, de pressupor más atitudes das pessoas para desculpar ou argumentar que você não deve ou não vai fazer alguma coisa. Vamos orar, irmãos? Feche os olhos comigo. Quando olhamos, ó Deus, para os padrões pelos quais o Senhor nos convida a viver, que nós vemos como produto final deles é uma vida de paz e tranquilidade. A mesma paz e tranquilidade que certamente nós aspiramos, até oramos para que o Senhor traga sobre a nossa vida. Quando o Senhor dá as fórmulas, mas nós não as queremos, porque elas requerem de nós que mortifiquemos a carne, que possamos dizer não ao nosso ego. Ou seja, Deus, no final nós queremos a bênção, mas não queremos o processo para chegar a ela. Perdoa-nos por isso, dá-nos um coração como o do Senhor Jesus, que verdadeiramente ninguém deixou exemplo melhor de opressão, de perseguição, e dando uma resposta completamente diferente, tendo uma atitude completamente diferente para os seus opositores. A maioria de nós, ó Deus, eu temo, não teria atitude para com Pedro que ele teve, porque não eram apenas de pessoas de fora, mas até de dentro, que Jesus tinha que lidar desta maneira. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a zerar a nossa lista negra. Zerar e encerrá-la definitivamente das nossas vidas. Que a tua graça venha sobre nós desta maneira, em nome de Jesus. Amém.